Bom, então nossa apresentação vai ser sobre o Magazine Luiza e a nossa agenda está organizada em história da empresa, avaliação de mercado e estratégia de entrada, estruturação da expansão ao exterior, riscos envolvidos na expansão internacional, controles financeiros e estratégicos que serão utilizados para avaliar o sucesso de uma expansão internacional, conclusão e parecer final. Começando pela história da empresa, o Magazine Luiza ele foi criado pela Luiza e pelo Pellegrino Donata, pensando com o sonho de construir um comércio. A empresa abriu em 1958 e a primeira aquisição dela foi em 1976. Nos anos 2000, ela fez uma parceria com Itaú, Lojas Renner, e o Magalu passa a ser a melhor empresa para se trabalhar, de acordo com algumas pesquisas feitas pelo IGPW, que é o Great Place to Work. Em 2011 foi feito seu IPO, que foi um dos maiores IPOs da história. Em 2015 ela se transformou para o mundo digital e atualmente ela tem mais de 26 mil funcionários e é uma das empresas mais reconhecidas do país. Bom, agora a gente vai falar da avaliação de mercado que a gente fez e como o Magazine Luiza pode crescer focando em restaurantes e farmácias. O Magazine Luiza tem um projeto ambicioso de crescimento desde a sua fundação, e o principal benchmarking deles são a Amazon e o Alibaba, que são duas hiperempresas do planeta. É, Atualmente a gente vê dois mercados com oportunidade, que são o mercado de restaurantes, onde 2/3 da população empregada se alimenta fora de casa, né, principalmente no período de almoço, e o mercado farmacêutico, em que o Brasil é o sexto maior do mundo, com crescimento constante nas últimas décadas, principalmente decorrente da população idosa. Bom, pensando agora nos principais concorrentes, a gente vai ver que no mercado de bares e restaurantes, o principal player é o iFood. O iFood é uma empresa que tem um valuation de 4 bilhões de dólares. Ele tem mais de 2 mil estabelecimentos cadastrados, tem o iFood Benefícios, que é um cartão agora que o iFood lançou, e ainda tem a possibilidade de fazer movimentações financeiras dentro do aplicativo. O iFood hoje é considerado uma food tech e ela está num projeto de expansão bem grande também. Com isso, se torna um grande desafio para o Magazine Luiza entrar nesse mercado. Mas uma vez que o Magazine Luiza entrar, ela vai ter uma grande oportunidade de crescimento, assim como teve o iFood nos últimos anos. Bom, agora a gente vai falar dos fatores de sucesso que o Magazine Luiza teve ao longo da sua história. Os primeiros fatores que a gente pode levantar são as questões culturais, legais, políticas e econômicas. O Magazine Luiza é uma marca conhecida. Isso traz confiança para as empresas que compram e para os clientes também. Então, cada vez mais ela está se empoderando no mercado brasileiro. Ela foi a pioneira na tendência dos super apps. Ela criou a questão do Magazine Luiza, né, no o app do Magalu, e se tornou referência desde a década de 1990, quando criou a primeira loja virtual. O seu e-commerce está crescendo muito também, com diversas tecnologias e implementações de novidades para fazer uma diminuição do valor do frete. E além disso, tem um baixo custo de implementação, uma vez que ela já tem uma boa estrutura de tecnologia pré-pronta para esses projetos. Outros pontos que são interessantes são as características do consumidor e sendo gostos e preferências. O Magazine Luiza é uma das marcas com NPS mais alto na sua categoria, né, de varejo e lojas de departamento. Então isso dá uma grande credibilidade para a empresa também. Bom, agora de início nessa parte aqui de estruturação da expansão no exterior, eu vou dar uma contextualizada do objetivo geral e acerca disso a Magazine Luiza, tomando em base que ela tem 44 mil produtos sendo comercializados, a gente acreditou pela nossa pesquisa que a principal forma de crescimento e aumento de rentabilidade a curto, médio e longo prazo seja através da aquisição de empresas que vêm despontando no mercado de diversos ramos, desde publicidade até delivery, até redes de beleza e de moda.
E isso no mercado nacional, mas será explicado melhor posteriormente que em relação a isso, sobre essa estratégia dentro do mercado nacional. Bom, setores interessantes que vêm um grande crescimento que podemos citar é o setor farmacêutico e o setor de deliveries, marketplaces de delivery. Uma estratégia que pode ser interessante pode ser a estratégia de marketing promocional após adquirir as empresas, que consiste em um conjunto de ações diretas para incentivar a interação entre uma empresa e seus consumidores com o objetivo de fortalecer a marca. Isso pode ser que, às vezes, olhando externamente, pode ser que não seja tão necessário devido ao grande nome da Magazine Luiza, e após a aquisição de uma empresa, essa empresa que foi adquirida, ela passa a ter o nome vinculado com a Magazine Luiza, mas isso é super importante, principalmente pela Magazine Luiza pela Magazine Luiza adquirir empresas pequenas e de médio porte. Então pode ser uma estratégia interessante para dar maior projeção a essas empresas que a Magazine Luiza vem adquirindo, e que seria também interessante continuar e até explorar para outros segmentos. Bom, para a gente poder começar a responder a primeira parte do nosso projeto, em primeiro lugar é importante a gente citar a missão, visão e valores da empresa Magalu, para que esses conceitos se relacionem com a estrutura organizacional e com a estratégia escolhida pelo grupo. Então, de acordo com o que consta no site oficial da empresa, a missão da Magalu é ser uma empresa competitiva, inovadora e ousada que visa sempre ao bem-estar comum. Já a sua visão é a seguinte: ser o grupo mais inovador do varejo nacional, oferecendo diversas linhas de produtos e serviços para a família brasileira, estar presente onde, quando e como o cliente desejar, seja em lojas físicas, virtuais ou online. Encantar sempre o cliente com o melhor time de varejo, um atendimento diferenciado e preços competitivos. Por fim, temos alguns de seus valores que eu não vou explicar detalhadamente por conta do tempo, mas são respeito, desenvolvimento e reconhecimento, ética, simplicidade e liberdade de expressão, inovação e ousadia, e a regra de ouro que é faça aos outros o que gostariam que fizessem com você. Bom, partindo dessas expressões que a gente pegou diretamente do site da Magalu, já é possível ver um caminho de que talvez a expansão internacional não seja o grande foco da Magalu no momento, e sim uma expansão para outros segmentos para que ela se consolide ainda mais no mercado brasileiro, principalmente no meio de aquisições. E a justificativa para esse movimento vai de encontro com a frase ser o grupo mais inovador do varejo nacional, oferecendo diversas linhas de produtos e serviços para a família brasileira, presente na sua visão. Isso também vai de encontro com o momento da empresa hoje, que é vital para a gente manter uma análise firme na realidade e não escapar dela, que poderia invalidar todo o nosso trabalho. De acordo com a matéria no site da revista Exame, a Magalu efetuou 21 aquisições de empresas de pequeno, médio e grande porte entre fevereiro de 2020 e julho de 2021, passando por empresas de diversos segmentos e até mesmo protagonistas deles, como é o caso da Kabum, do setor de comércio eletrônico, por exemplo. A lista está aí no slide, eu não vou poder falar de todas de novo por causa do tempo. Outro ponto muito interessante de a gente situar aqui é que a situação de cada possível mercado que a Magalu poderia ter em caso ela optasse por uma expansão internacional. Olhando para o mercado sul-americano, e tanto para ele quanto para o mundo, todos se recuperam numa pandemia de Covid-19 que assolou e ainda assola muito o mundo, que teve estragos muito fortes no sentido econômico da coisa. E também tem uma barreira cultural que pode impactar bastante a Magalu em uma expansão em países sul-americanos, como é o caso do Chile, Argentina, Uruguai, porque você precisaria construir uma relevância, isso levaria tempo e a gente não sabe se a Magalu teria esse tempo para esperar, se seria o mais lucrativo. E caso o mercado fosse os Estados Unidos, teria um outro grande problema, que é um competidor muito agressivo e muito forte, que é a Amazon, que domina o mercado por lá, que seria outra pedra no sapato da Magalu caso ela se optasse para se expandir por lá. Todos esses pontos eles reforçam ainda mais o que a gente já vem dizendo, que a melhor estratégia seja seguir no mercado nacional, através de outros segmentos, onde ela pode emprestar a sua relevância, que ela foi construída através de muitos anos de trabalho, muitos anos de um bom trabalho, no caso, e ela poderia emprestar essa força, essa confiabilidade para outras marcas que ela adquirir, como é o caso da startup Aquifome, que é uma startup de delivery que pode
pegar emprestado essa força da Magalu para se consolidar no mercado e bater de frente com empresas como a iFood e Uber Eats. Agora, indo para a estrutura administrativa ou estrutura organizacional, ainda de acordo com informações que a Magalu disponibiliza para os seus acionistas, ela disponibiliza toda uma tabela de estrutura organizacional que a gente disponibilizou nesse slide para que você possa ver também. E o grande foco dessa estrutura organizacional deve ser o setor chefiado por Eduardo Galaternick, o VP de negócios. É aqui que a gente tem a junção da estrutura organizacional com a estratégia adotada atualmente. E uma prova disso são os enfoques dos diretores de cada área. O primeiro deles é o Luiz Fernando Rego, que é encarregado do Super App Magalu e também que cuida de bens duráveis e bens de consumo. E aí entram empresas como a Kabum e empresas como a Equifome, que são aquisições recentes e que são integradas à sua estrutura organizacional. Outro diretor muito importante de ser citado é o Júlio César Trajano, que é o diretor de esportes, e lá a gente pode incluir a Netshoes, que é uma das líderes do seu segmento de vestuários para esporte. E também a gente tem a Silvia Machado, que é a diretora de área de moda e beleza, que também cuida de duas empresas muito relevantes adquiridas recentemente, que é o caso da Zatini, para caso de moda, e para a Época Cosméticas, para o caso de área de beleza. A gente resolveu dar um enfoque maior para essa área, por conta de ser a que tem mais evidências disso, mas todas as áreas ela tem a sua evidência, principalmente se você for pesquisar cada empresa que foi adquirida pela Magalu. E um exemplo disso é a empresa Sode, que é uma empresa especializada em entregas super rápidas e que nesse caso se encaixaria na área de operação logística, não na área de negócios como a que foi citada anteriormente. E concluindo tudo isso, é possível perceber que tanto a visão da empresa, quanto o cenário macroeconômico, quanto a sua estrutura organizacional indicam um caminho muito, muito claro, que é a aquisição de mais empresas em diversos segmentos dentro do mercado brasileiro, onde ela ainda tem relevância, para atender um outro trecho da sua visão, que é estar presente onde, quando e como o cliente desejar, seja em lojas físicas, virtuais ou online. Por isso a gente reforça que, para a gente se manter próximo à realidade da empresa, a gente vai falar de uma expansão para outros segmentos e não uma expansão para outros países. Bom, como a gente citou anteriormente, a nossa prioridade não é fazer uma expansão posterior, mas sim uma expansão externa entrando em novos mercados. Dentre os processos os riscos que envolvem esse projeto de expansão, a gente pode falar tanto de vantagens quanto de desvantagens. Começando pelas vantagens, a gente vê que tem uma economia de escala, ou seja, quanto maior o negócio, mais baratos ficam os custos, né? Porque você vai trabalhar em longa escala. Você também consegue superar os problemas de limitação de produção. Quando você tem um pedido com um número muito grande, você consegue aumentar a sua produção e você consegue ter uma relação melhor com seus fornecedores. Além disso, o volume de negócios é muito maior, a aquisição de novos clientes também tende a crescer, com a exploração de novos mercados, e além disso, existe uma ampliação dos meios de atuação, pensando em negócios que podem se expandir e até mesmo fazer a integração em diferentes frentes. Agora a gente vai falar dos riscos que envolvem a estratégia de expansão. A primeira coisa são problemas de gestão. Então, quando você tem um projeto de expansão, isso pode causar estresse em diversas áreas, porque você vai demandar uma quantidade de trabalho muito maior de seus funcionários. Além disso, tem um problema de queda com a qualidade, porque quando você aumenta a produção, é mais difícil você ter controle sobre a qualidade dos produtos. E por fim, tem a tributação e a legislação que muda, né? Sempre o tamanho da empresa vai impactar diretamente o processo de tributação e também, quanto maior ela for, maior serão os regimentos, as leis que ela vai ter que seguir, tornando esse processo mais burocrático. Então, como dito anteriormente, né, a gente tem que moldar essa estrutura de uma maneira que seja condizente com a nossa ideia, a nossa estratégia. Então, a gente pode pensar em 3 tipos de estrutura. A estrutura simples, a estrutura funcional e a estrutura multidivisional. Dentre desses apresentados, a gente acredita que a melhor maneira que a Magalu pode utilizar para ser condizente com essa expansão relacionada à aquisição de novas empresas, entrada em novos segmentos, seria utilizar a estrutura da forma M, né, a estrutura multidivisional. Bom, para falar um pouco mais, né, sobre essa estratégia escolhida, que é a multidivisional, a gente pode falar que ela dá um controle estratégico em relação a divisões operacionais, que elas vão funcionar como centros de negócio, então elas têm lucros separados. A alta gestão, ela delega responsabilidades aos gestores de divisão, então tem essa questão com operações diárias e a estratégia da unidade de negócios, e a gente vai ver o crescimento através da diversificação.
Alguns benefícios que a gente pode citar: ela monitora com mais precisão o desempenho de cada negócio, o que simplifica o problema do controle, facilita as comparações entre divisões, o que melhora o processo de alocação de recursos, e ela estimula os gestores de divisões com baixo desempenho a obter uma melhora. Então, a gente pode ver nas características e nos benefícios que elas são condizentes com essa ideia de você diversificar segmentos. Então, você tem um controle melhor de cada negócio. Então, é uma maneira melhor de você ter esse controle estratégico relacionado à estratégia que a gente optou, que é essa expansão por novos segmentos relacionada à aquisição. Bom, para continuar falando um pouco sobre a estrutura multidivisional, ela pode ser dividida em 3 subcategorias da mesma, que seriam a estrutura multidivisional de forma cooperativa, forma de unidades estratégicas de negócios, né, SBU, e a forma competitiva. Analisando todas essas formas, a gente vai optar pela forma de unidade estratégica de negócio, né, as SBUs. A gente acredita que ela é a mais condizente com a nossa ideia. Como dito anteriormente, né, a gente optou pela forma SBU, de unidade estratégica de negócios. Então, para falar um pouco mais sobre ela, é uma estrutura que consiste em 3 níveis. A gente teria a sede corporativa, as unidades estratégicas de negócios e as divisões da SBU. As divisões dentro das SBUs, elas compartilham produtos, mercados, ou talvez até ambos, dependendo da situação. As divisões dentro da SBU desenvolvem economias de escopo e escala através de partilha de competências, de produto ou mercado. Cada SBU é um centro de lucro, controlado e avaliado pelo escritório matriz. Geralmente é usada por grandes empresas nessa forma, e ela pode ser complexa devido ao tamanho de uma organização e à diversidade de produtos e mercados. Então, se encaixa bem no que a gente disse que é a ideia do projeto para Magalu, dessa continuidade de expansão. A gente entende que tem essa complexidade, mas a Magalu é uma empresa gigante, então não tem como você tirar essa complexidade num processo onde você adquire diversas novas empresas e você entra em diversos segmentos. Então, a gente optou por essa estratégia mesmo. Bom, agora a gente já implementou o contexto, né, de como vai ser a estrutura que a gente vai utilizar e quais são os controles estratégicos. Então, a gente já mostrou essa organização inicial que vai aumentar os resultados e vai facilitar a maneira de observação e controle desses resultados e que está muito alinhada à nossa estratégia. Então, com essa boa estratégia, a gente vai obter retornos acima da média e competitividade estratégica. A gente pode dizer que uma liderança estratégica e eficaz, você tem que alinhar ela com visão e missão, e você colocando isso dentro de ações bem-sucedidas, então dentro de acertos relacionados à sua visão e missão, você vai formular a sua estratégia, e se você seguir a sua estratégia e implementar ela de maneira funcional, você vai gerar esse retorno acima da média e essa competitividade. Para falar um pouco mais dessa questão de liderança estratégica, ela é muito importante para aquisição e medição de resultados, porque líderes estratégicos gerenciam as operações da empresa para sustentar um elevado desempenho ao longo do tempo, tomam decisões melhores que seus concorrentes, tomam decisões sinceras, corajosas, pragmáticas, entendem como suas decisões afetam os sistemas, solicitam feedbacks. Então, assim, um líder estratégico, ele entende melhor a sua empresa, então ele é mais analítico. Então, na hora de resultados, você vai entender melhor não só o que, e sim por que aquilo está acontecendo, somado a essa base analítica. Então, essa liderança estratégica eficaz, ela vai ajudar a manter uma cultura organizacional feliz e eficaz. Ela vai enfatizar as práticas éticas e ela vai administrar a carteira de recursos de uma forma mais eficaz. Então, tudo vai ser potencializado, tudo vai ser feito de maneira mais eficiente. Agora que a gente já tem definido como a liderança deve agir e qual a estrutura a gente vai utilizar, é importante a gente dar um contexto também agora sobre os controles, né? O que são os controles? São os procedimentos formais baseados em informações utilizadas pelos gestores para manter ou alterar os padrões nas atividades organizacionais. Então, é todo o entendimento que os gestores têm da empresa, então todas as informações que são geradas, tanto financeira quanto de ambiente, num quesito geral, né?
Então é você interpretar essas informações e você utilizar elas para aumentar a eficiência e aumentar a qualidade do seu trabalho. Os controles ajudam os líderes estratégicos a construir credibilidade, demonstrar o valor das estratégias. Então você mostra os resultados, você mostra por que é importante o que você está fazendo e promove e apoiar a mudança estratégica. Então você com informações, né, você com esses dados e essa estratégia de controle, você vai obter muitos benefícios. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Balanced Scorecard, que é uma estrutura utilizada para verificar se a empresa estabeleceu controles estratégicos e financeiros e avaliar o desempenho. Ela impede a ênfase exagerada dos controles financeiros em detrimento dos controles exagerados. Então uma maneira de você visualizar os controles que estão sendo utilizados e se eles estão sendo utilizados de maneira eficiente e condizente com a estratégia da empresa, não priorizando certos tipos de controle. 4 perspectivas utilizadas são a financeira, processos internos no negócio, aprendizagem em crescimento e cliente. Bom, aqui a gente tem um exemplo mais especificado do Balanced Scorecard. Então a gente vai ter as perspectivas aqui, começando pela financeira, que vai ter como critério o fluxo de caixa da empresa, como que está o fluxo de caixa, retorno do patrimônio, retorno sobre ativos, para a gente ter controle sobre essas questões e com a liderança estratégica, mais analítica, saber analisar o porquê dos resultados apresentados aqui e o que fazer com eles, né? Relacionado ao consumidor, a gente vai avaliar a capacidade de prever as necessidades desse consumidor e atender às suas dores, né? A eficácia das práticas de atendimento do cliente, o percentual de negócios recorrentes, né? Se esse cliente ficou satisfeito, se ele vai voltar a fazer negócio, e a qualidade da comunicação com os consumidores, se a estratégia de comunicação que você utiliza está atingindo o seu público-alvo de maneira eficiente. Processos de negócios internos, a gente vai trabalhar com a melhoria da utilização de ativos, o aumento do moral dos funcionários e as mudanças na taxa de rotatividade. Então você trabalhar essa parte interna, se você está utilizando bem seus recursos físicos, tanto o material humano quanto os recursos físicos em si, né? Se os seus colaboradores eles estão felizes com o ambiente, né? Essa questão do moral, e se eles estiverem, a gente vai diminuir essa taxa de rotatividade, porque o funcionário vai se manter mais, então a gente vai ter diminuição na taxa de turnover, né? Aprendizagem e crescimento, a gente vai trabalhar com a melhoria da capacidade de inovação, número de novos produtos comparados aos concorrentes e o aumento das habilidades funcionárias. Nessa parte de treinamento e desenvolvimento, ela está sendo eficiente. Bom, agora para iniciar o término do nosso trabalho, é muito importante a gente começar destacando a grandeza da empresa escolhida. O Magazine Luiza é uma empresa gigante que atualmente conta com mais de 26 mil funcionários em todo o território nacional. Eles possuem mais de 1.100 lojas em 21 estados brasileiros. A empresa é dona de um dos maiores faturamentos em território nacional. No ano de 2020, foram abertos mais de 150 lojas e o foi realizado um novo valuation da empresa e que determinou que a empresa atualmente vale mais de 100 bilhões de reais. Então, esses números são números que demonstram sucesso e, mais do que isso, a grandeza da empresa. E mostra que todo o esforço e os sonhos de um casal no final dos anos 1950 foi iniciado, realizado e concretizado com mais do que êxito. Agora, falando um pouco mais sobre o processo de elaboração do nosso trabalho, existiram 2 principais pontos, um de facilidade e outro de dificuldade, que são provenientes de um mesmo aspecto, o tamanho da empresa. Por se tratar de uma empresa muito grande, houve uma facilidade de acesso às informações, o que foi muito bom, porque deu possibilidade de a gente entender um pouco mais sobre a empresa, sobre a visão, sobre as operações. Só que, por outro lado, é muito mais complexo fazer um trabalho com projeções financeiras, projeções de crescimento, projeções de expansão, riscos de uma empresa desse tamanho. Seria muito mais simples fazer de uma empresa com um número de produtos menor, com menos serviços oferecidos e com menos marcas. Agora, adentrando um pouco mais nos tópicos de marketing e logística da nossa empresa, a gente pode concluir que a Magazine Luiza tem um crescimento enorme, seu crescimento de mercado supera a média do segmento, tanto em lojas físicas quanto online. O Magazine Luiza divulgou agora o balanço do primeiro trimestre de 2021
e reflete que as vendas totais cresceram 63%, atingindo 12,5 bilhões de reais, sendo que 70% delas vieram do e-commerce, que é o percentual mais alto da história até o momento. A empresa também possui canais de distribuição confiáveis e econômicos. No ramo varejista, são um dos processos mais rentáveis e seus serviços de distribuição são extremamente confiáveis e rápidos. Apesar de raro, a empresa é preparada para caso haja algum tipo de problema com troca ou reembolso, algum envio incorreto. A empresa também possui uma organização de vendas extremamente eficaz, ela tem um processo padronizado de atendimento, entrega, logística e distribuição, além de ter um sistema ERP que integra todas as áreas. Frequentemente, a empresa realiza pesquisa de mercado. Para ela é extremamente importante estar de acordo com o pensamento e a opinião dos clientes. E a qualidade dos produtos e serviços oferecidos é extremamente comprovada, né? Visto que só entram empresas de grandes marcas, grandes redes e que já possuem uma qualidade comprovada por anos de serviços prestados. Já o atendimento é possível tanto de maneira física quanto online, é extremamente rápido e assertivo. Outro ponto de destaque que vem obtendo um forte impacto é com relação às mídias digitais e canais de venda. Dentro de um passado nem tão distante, era impensável realizar compras online, compras por aplicativo, seja no celular, seja no notebook. E o app Magalu é um dos principais responsáveis, né, por esse aumento do percentual de venda da empresa. E a cada ano ele vem tendo números mais impactantes. É sempre importante ressaltar que ter um processo bem feito não impede possibilidades de melhoria e aprimoramento, porque quando uma empresa se acomoda, ela logo acaba sendo superada. Então não é possível que haja acomodação. Mesmo tendo processos eficientes, há inúmeras possibilidades de melhoria. Outro ponto importante é que a varejista Magazine Luiza, a empresa que a gente escolheu para realizar esse trabalho, é enorme, maior do Brasil no setor e mais do que sobreviveu durante esses 2 anos de pandemia. Com as lojas físicas fechadas, ela expandiu as operações, ela consolidou a transformação das lojas físicas em um hub logístico, ela cresceu inumeramente, principalmente no final do ano de 2020, nesse ano de 2021. E por conta disso, tendo em vista esses cenários, mais de 44 mil produtos vendidos pela empresa, nós acreditamos que a principal forma de crescimento e aumento da rentabilidade a curto, médio e longo prazo seja através de aquisição de outras empresas e também de aquisição de empresas de outros ramos que vem tendo destaque e vem tendo muito marketing. Bom, é importante ressaltar que é necessário um estudo de uma viabilidade financeira dessas aquisições, mas pelo porte e pela capacidade financeira que o Magazine Luiza possui, é extremamente razoável que eles comprem novas empresas. A estratégia de promoção é criar novas lojas perto dos Magazine Luiza, associar a marca, criar lojas físicas perto dos pontos de vendas, investir em vendas online são as principais formas de alavancar em muito lucro obtido. Os riscos desse processo já foram detalhados durante o trabalho e agora, concluindo de modo geral tudo o que a gente fez, nós acreditamos que a gente tem atingido todos os pontos fundamentais para esse processo, colocando um viés do que a gente acredita ser verossímil e que seja possível para a empresa no futuro. A Magazine Luiza é uma empresa gigante e trabalhar com essa profundidade acerca do projeto foi muito bom para o desenvolvimento pessoal de todos. Muito obrigado.